Oi, pessoal. Mua! Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sempre sou assanhada, né? Eu passo na frente das meninas, eu quero porque quero começar a falar. Olha só, hoje nós falaremos sobre outro grande gênio da comédia, que foi o Mazzaropi. Ele era tão importante, para que vocês possam ter uma ideia, que, primeiro, ele foi o responsável pela cinematografia nacional, então o Brasil deve muito a ele. Segundo, ele escrevia, dirigia, protagonizava todas as suas obras, ele era único. E ele criou um tipo, né, bem característico do Brasil, o Jeca Tatu, né? Aquele homem humilde do campo, porque afinal a gente não pode se esquecer de que toda a nossa origem é agrária, né? Então esse dado histórico é muito importante para que a gente compreenda. O Mazzaropi era de tal genialidade que ele foi comparado a Charlie Chaplin. Claro, né? Respeitando-se as devidas circunstâncias, né? Período, Charlie Chaplin é antes, né? Ele Uhum. vem com o cinema mudo. Mais do que isso, Charlie Chaplin nasceu nos Estados Unidos, era americano. Então, diferentemente de Mazzaropi, ele tinha um outro aparato para a realização de seus filmes. Até porque, né? Todo o cinema se desenvolve em grande parte nos Estados Unidos na primeira metade do século XX. Mas o Mazzaropi ele deu um gigantesco impulso à indústria cinematográfica brasileira. E é dele que nós falaremos hoje. Então a gente faz a tríade aí, né? Com Chico Anísio, Jô Soares, primeiro Chico Anísio e agora Mazzaropi. Já falei demais, hein, meninas? Eu passo para a Bia falar oi, depois ela devolve para a Fã começar. Oi, pessoal, tudo mundo bem? Espero que todo mundo esteja bem. Como a Má falou, a gente está vindo aqui num trio já de grandes artistas aí, né? Jô Soares, Chico Anísio, agora a gente está indo para o Mazzaropi, todos nomes assim gigantescos e completos, né? Todos a gente vai ver que Exato. faziam de tudo um pouco e um pouco mais ainda, né? É isso aí. Tudo bem, pessoal? Eu espero que sim, que todos estejam bem. E, como as meninas já disseram, vamos lá começar a falar desse outro gigante, né? Gigante também. Então, Amácio Mazzaropi nasceu em São Paulo no dia 9 de abril de 1912 e faleceu em São Paulo também, em 13 de junho de 81. Olha, um ano exatamente antes de eu nascer. Foi um ator, humorista, cantor e cineasta brasileiro, cuja genialidade foi comparada ao Chaplin, como a Marília já comentou, né, dos Estados Unidos. Filho de Bernardo Mazzaropi, imigrante italiano, e Clara Ferreira, brasileira, nascida em Taubaté, em São Paulo, filha de imigrantes portugueses da Ilha da Madeira. Ó, veio aí de uma família, já era misto, né? Italiano com brasileiro aqui. É, Um pouco misturado, mas com apenas então 2 anos de idade, a sua família então se muda para Taubaté, no interior de São Paulo, onde estavam seus avós maternos. O pequeno Amácio, na época, né, passava longas temporadas no município vizinho, né, de Tremembé, na casa do avô materno, o português João José Ferreira, que é um ísimo tocador de viola e dançarino de cana verde. O seu avô, né, também era animador das festas do bairro onde morava, as quais levava seus netos, que desde cedo aí entraram em contato com a vida cultural, né, do caipira, que tanto inspirou o Mazzaropi, como a Má já comentou, né, o grande personagem que ele criou aí, que tem uma história por trás, a gente vê da onde está vindo, né? pois Desde quando era é. pequeno. Olha o que a imagem que ele tinha do avô, né? Olha o que ele já vinha Trazendo. recebendo, né? O que já vinha alimentando dentro dele. Olha que interessante, que bonito. E em 1919, a sua família então voltou à capital
e Mazzaropi ingressa no curso primário do Colégio Amadeu Amaral, no bairro do Belém. Bom aluno, ele era reconhecido por sua facilidade em decorar poesias e declamá-las. Ai, que amor! Nasce, vem com a pessoa, né? Uma coisa impressionante. Então, já é intrínseco, né? Uma coisa natural. Olha que lindo. Exatamente. Então, ele se tornou o centro das atenções nas festas escolares. Ai, que fofo. Em 22, morre o avô paterno e a família muda-se novamente para Taubaté, onde abrem um pequeno bar. Mazzaropi continua a interpretar tipos, né, nas atividades escolares e começa a frequentar o mundo circense. Não adianta, quando você é artista, Você já começa. você, tudo vai te atraindo naquele sentido, né? Não tem como fugir. Não. Então, preocupados, né, com o envolvimento do filho com o circo, os pais mandam Amácio aos cuidados do tio Domênico Mazzaropi, em Curitiba, onde trabalhou na loja de tecidos da família. Ó, Aí olha aí. vamos ver o desfecho dessa história. A gente já tava vendo ele indo aí pro caminho das artes, aí os pais já não vamos tentar Puxar, mudar, né? E lá em Curitiba, então, com 14 anos, né, em 1926, ele regressa à capital paulista, ainda com o sonho de participar, né, em um espetáculo circense, ou seja, não funcionou de nada para Curitiba, continua com o sonho. Então, finalmente, ele entra aí para a caravana do Circo La Paz. E aí, nos intervalos, né, do número do Fakir, o Mazzaropi, ele conta, então, anedotas e causos, né? E ganhando uma pequena gratificação ali. Sem poder se manter sozinho, em 29, Mazzaropi, então, ele volta a Taubaté com os pais dele, onde começa a trabalhar como tecelão, mas não consegue se manter longe dos palcos, né? E atua numa escola ali do bairro mesmo. Você pode tentar tirar a arte da pessoa, mas a arte não É, sai. é, é aquilo que a gente fala. Infelizmente, o artista não tem aquele reconhecimento onde ele pode fazer o trabalho que ele ama e ser bem remunerado e se manter com aquilo. Então, a gente acaba tendo que fazer outras coisas, como ele teve que ser tecelão, né? Uhum, Até para poder se manter. sim. Enfim, Exatamente. com a Revolução Constitucionalista em 32, segue-se uma grande agitação cultural, né? E Mazzaropi estreia em sua primeira peça de teatro, chamada A Herança do Padre João. Já em 35, ele consegue convencer os seus pais a seguir turnê com sua companhia, né? E a atuarem como atores. Em 45, a trupe Mazzaropi percorre muitos municípios no interior de São Paulo, mas não há dinheiro para melhorar a estrutura da companhia. É o que a gente acabou de falar, né? Infelizmente, é uma luta que ainda se segue, né? É. Exatamente, né? Infelizmente, acho que a Van coloca uma coisa muito importante, Bia. A arte é bem menos valorizada do que quaisquer outros estabelecimentos Qualquer sociais, outra é. né? Então, se a gente parar para pensar hoje, por exemplo, a mídia, o que ela valoriza? Às vezes a pessoa não é um artista, mas pelo fato de ter se tornado famoso na mídia, é mais valorizado pela própria mídia. A mídia ela é autoantropofágica, né? Ela se alimenta dela mesma. Ela valoriza quem é famoso porque ficou famoso por ela e ponto. Um exemplo claro disso é o Big Brother. A Fazenda, esses reality shows. As pessoas ficam famosas ali e se tornam famosas porque ficaram famosas, né? Então eu queria entender onde é que isso começa. O que sustenta essas pessoas? É a mídia? É a fama? Apenas a fama. Não há mais nada que as sustente. Né? Elas não são sustentadas pela arte, pelo conhecimento artístico, né? Não. Algumas sim, outras não. Então, isso é muito triste, porque a vida delas é muito curta, é curtíssima, e depois elas não se estabelecem mais.
Exatamente, é que nem a Van falou, né? São poucos os que são artistas realmente e conseguem viver disso, né? A maioria Exato. tem outros trabalhos, tem que fazer a arte como um hobby ou como um trabalho ao lado, né? Não seu sustento. Exatamente. Exatamente. Infelizmente. Mas a gente não pode desistir, né? Estamos aí na Não, luta para a gente poder viver só disso algum dia. Eu tenho isso no meu coração, meu desejo profundo de viver só de de arte. arte. A gente não pode desistir do que a gente deseja profundamente, né? Nunca, Não, desistir jamais, jamais. exatamente, de forma alguma. E, pessoal, eu gostaria de dar aqui um depoimento. Tanto a Vanessa quanto a Bia são duas artistas fantásticas, são duas atrizes incríveis. Talvez elas não estejam lá naquela mídia televisiva que vocês assistem, né? Na velha imprensa, na velha TV, mas são duas artistas gigantescas. Tanto é que nós estamos aqui, brevemente teremos um trabalho artístico, não apenas um programa de rádio, mas um trabalho artístico dentro do rádio. Estamos nos preparando para isso. Estamos trabalhando para novidades incríveis para vocês. Isso, Van. Exatamente. 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 Lembrando aqui que eu e a Bia seguimos a Van, né, Van? Né, Bia? É o A nosso avó é a carro, é a cabeça nossa do time. locomotiva. Nós seguimos assim, de mãozinhas dadas, porque cada uma tem a sua força incrível, né? O que falta um pouquinho em uma sobra na outra, e É assim a gente vai se verdade, A completando. gente vai se é, completando. é É isso. verdade. Exatamente. Mas voltando então aqui, né, que a gente já tá fugindo aqui. Como a gente Então, gosta de falar, meu Deus. É, a gente começa e não para. Juntou nós três aqui. comunicação, né, gente? Comunicação é o nosso forte. Isso mesmo. Então aí ele vai, faz aí a trupe, né, do Mazzaropi por algumas cidades do interior, mas não tem dinheiro suficiente para conseguir manter ali a companhia. Aí a sua avó, infelizmente, ela falece, né, a Dona Maria Pita Ferreira. Então ele recebe uma herança, né, suficiente aí para comprar um telhado de zinco para o seu pavilhão, podendo então estrear na capital, com atuações elogiadas por jornais paulistanos. Depois ele parte com a companhia, né, em turnê pelo Vale do Paraíba. E a grave situação de saúde de seu pai, ele complica ali a situação financeira da companhia de teatro. E em 8 de novembro de 44, morre então Bernardo Mazzaropi, né, o pai dele. Então, dias após a morte de seu pai, ele estreia no Teatro Oberdan, ao lado de Nino Melo, sendo ator e diretor da peça Filho de Sapateiro, acolhida com muito entusiasmo pelo público. Então a gente vê aí, igual a Ava falou, não desiste, né? A Mesmo persistência, né? estando ali com alguns problemas financeiros, aí melhora, aí piora de novo, aí melhora, aí piora. Ele É, tenta e Exato. continua e vai. é persistir, né? O artista, ele se faz pela persistência, né? É isso que faz o Exatamente. artista, porque se no primeiro ou no segundo obstáculo você desistir, você não é o artista, na verdade, né? Porque o artista tem tanto aquilo dentro dele que eu acho que Ele são vai atrás, centenas de continua, né? obstáculos e a gente supera cada um, né? E vai ficando mais forte. É assim que tem que ser. Exatamente. Então, em 1946, né, depois de tudo isso, convidado por Dermival Costa Lima, da Rádio Tupi, ele estreia o programa dominical Rancho Alegre, Uhum. encenado ao vivo no auditório da emissora, no bairro do Sumaré, e é dirigido por Cassiano Gabus Mendes, oh, Que pai é do o ator. pai, é o pai do Isso, Tato. do Tato Gabus, né? Do Tato Gabus Mendes. Amo os dois, maravilhosos. Em 1950, esse mesmo programa estreou na TV Tupi, mas agora contava com a coadjuvação, né, dos atores João Restife
e Geni Prado. Mazzaropi tinha um hobby onde ele gostava de cantar valsa, MPB e serestas com os seus amigos. Então, imagina a festa que estava se tornando, né? Exatamente, a gente vê aí que ele está crescendo, né? Começou pequeno, teve aí dificuldade, aí conseguiu uma oportunidade, começou a crescer ali, e é muito legal ver isso, né? E uma É. curiosidade aqui que eu vou comentar é que, segundo alguns de seus amigos ali mais próximos, Mazzaropi era homossexual e solitário. Olha só. Ele foi então aí convidado por Abílio Pereira de Almeida e Franco Zampari, né, para estrear aí o seu primeiro filme, intitulado Sai da Frente, em 52, rodado pela companhia cinematográfica Vera Cruz, onde produziria aí mais 2 filmes. Com as dificuldades financeiras da Vera Cruz, lá mais um, Mazzaropi então faz até 58 mais 5 filmes aí por diversas produtoras diferentes, né? Mas a gente vê que ele começou a subir ali, que tá subindo, né? É legal Que ver isso. legal, né? Exato, mas veja o que é o empreendedor, né? Naquele É. mesmo ano, ele vende a sua casa e cria a PAM, PAM Filmes, Produções Amácio Mazzaropi, e passa não só a produzir, mas a distribuir filmes em todo o Brasil. E a primeira obra da sua nova produtora é Chofer de Praça. Assistam, é uma delícia. É em preto e branco, é fantástico, é um filme de arte muito bom. Em 1959, ele é convidado por José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, o Boni da TV Globo, né? Na época ainda TV Excelsior de São Paulo, a fazer um programa de variedades que ficaria no ar até 1962. Nesse mesmo ano, ele começa a produzir um de seus filmes mais famosos, o Jeca Tatu, né? O emblemático Jeca Tatu, que estreia nos cinemas justamente no ano seguinte. Quanta coisa, né? Muita, muita. Quanta determinação para continuar buscando, né? Independente das Exatamente. dificuldades, muito bacana. E olha tudo o que ele construiu, né? Em Exato. 61, ele adquire uma fazenda onde inicia a construção do seu primeiro estúdio de gravação. Olha que maravilhoso. Onde ele produziu, né, onde ele produziria, na verdade, o seu primeiro filme em cores, Tristeza do Jeca, que foi também o primeiro filme veiculado na televisão pela TV Excelsior, né, conquistando o prêmio de melhor ator coadjuvante para Genésio Arruda e também a melhor canção. Ai, que lindo! Eu fico até emocionada, porque eu pelo menos fico, eu acredito que vocês também, e quem esteja nos assistindo que também é artista, fica se reconhecendo, né, Se nessa identifica, trajetória, né? né, de altos e Exatamente. baixos, de tudo querendo fazer com que você desista e você persistindo e você conquistando as coisinhas aos poucos e crescendo. Eu acho tão bonito, Exatamente. acho maravilhoso assim, É e é assim que verdade. É tem que por aí ser. mesmo. É de tocar o coração, né? Ver ele crescendo Isso mesmo, assim, Bia. de dar esperança pra gente, né? Falar, olha, eu também posso. Se eu É, continuar tentando, eu também posso conseguir. E aí, então, é. depois de 5 anos mais tarde, ele lança o filme O Corintiano, que é recorde de bilheteria no cinema nacional. Em 72, então, ele é recebido pelo então presidente da República, né, o general Emílio Garrastazu Garrasta azul. Médici, né, ao qual pede mais apoio ao cinema brasileiro da época. Em 73, então, ele produz Portugal, Minha Saudade, com cenas gravadas no Brasil e em Portugal. Então, tá vendo aí que mesmo ele tentando, ele subindo aí, ele crescendo, ele ainda vai atrás de apoio, porque ele acha que precisa de mais apoio para o cinema e realmente, quanto mais apoio na área da arte, melhor. Hoje em dia a gente ainda acha que falta, né, um pouco de apoio É, aí. ainda Então é falta tão muito. legal ver isso, né? E ele já batalhava por isso, né? Que bacana.
Então, no ano seguinte, ele começa a construir em Taubaté um grande estúdio cinematográfico, uma oficina de cenografia e um hotel para os atores e técnicos. Olha que Olha, fantástico! A partir de então, ele produz e distribui mais 5 filmes até 79. que Porque incrível. é isso que você falou, Van, dele ter, né, erguido aí o hotel, né, para Construído os esse atores e alojamento. técnicos. E isso faz uma falta gigantesca, porque, né, é o apoio logístico do É. ator. Ele precisa de um espaço, A né? locação, né? Precisa de um dormitório assim, né? Claro, e outra, quando ele faz um hotel para todos eles, o que que acontece? Todos ficam juntos. É. Então, quem está filmando ali fica junto. Há possibilidade de muito mais ensaios, né? De É. resolução de problemas com as equipes. A troca, né? A troca em Muito todos maior. os sentidos aumenta muito, né? E isso com certeza é muito enriquecedor. Uma ideia genial Claro, dele. nem fale. Então, olha que fantástico, de todos que nós conhecemos, né? O único foi o Mazzaropi que se Com essa preocupou com essa, ideia, É, exatamente, com muito essa bacana. ideia, com esse quesito. ele era estrategista, né? Ele era, que nem a Má falou, Isso, empreendedor. Ele tinha aquela vontade É, de construir algo novo, algo diferente, né? Bem exato, legal. e Nossa, pensando, né, em todas as necessidades, né, do artista. sim, pensando em tudo, exato. né? Pensando, ele construiu um estúdio cinematográfico, porque ele teve problema em encontrar estúdios, né? Ele começou com a Vera Cruz, mas infelizmente ela estava com alguns problemas financeiros ali, ele teve que lutar e batalhar. E quando ele tinha uma condição melhor aí, né, depois de já ter crescido, ele pensou nisso. Não só nele, obviamente, ele pensou nele também, mas em todos que viriam junto com ele, que vieram depois, né? Que trabalhariam com Exato, ele, né, Pensar, inclusive. pensar, eu não quero que eles passem, tenham uma oportunidade melhor do que a que eu tive, né? Muito exato. bacana. Isso, fantástico. Então, e aí foi inaugurado então em 92 o Museu Mazzaropi, né? Que está localizado então na mesma propriedade dos seus antigos estúdios. Olha que Oh, lindo. Mais que merecido, né? Recolhendo aí a história da carreira de um dos mais consagrados nomes do cinema, do teatro e da televisão brasileira. Além de não conhecia, mas pelo que a gente leu, além de um homem sensacional, né? é, muito, Pessoa, muito bacana, né? Muito bacana toda essa história dele. Então, em 3 décadas, ele participou de 32 produções cinematográficas. Olha quanta coisa. E quer dizer, em 3 décadas, 32, né? Foi uma por ano, Uma mais por basta. ano, praticamente. praticamente, né? As primeiras como ator, mas a partir de 58 também como produtor. Então, ele faleceu antes de completar o seu 33º filme, intitulado Maria Tomba Homem. Mas o que ele já deixou, né, Foi é assim, gigantesco. incentivador e enriquecedor para o artista, para quem estuda arte, e muita coisa ele deixou de aprendizado para a gente em todos os sentidos, né? Quando a gente lê aqui, quando a gente entende a história dele, deixou muito mais coisas do que a gente sabe por alto, né? Olha que E, bacana. exatamente, ele é muito respeitado. Se a gente observar aqui as obras dele, em 52, ele tem dois filmes, o Sai da Frente e o Nadando em Dinheiro. Ele faz o papel de Isidoro Colepicola. Em 53, como Candinho, próprio papel de Candinho. É o filme e a personagem, né? Em 55, o filme A Carrocinha, ele faz o Jacinto. E depois, em 56, ele faz dois. Fuzileiro do Amor faz dois papéis: o José Ambrósio e o Sargento Ambrósio José, a invertida. E também o Gato de Madame, ele faz o Arlindo Pinto. Em 57, o Noivo da Girafa, ele faz o Aparício. Em 58, ele faz dois: Chico Fumaça, como Chico Fumaça mesmo, e Chofer de Praça, como Zacarias.
Em 59, o nosso querido Jeca Tatu, Jeca. Aliás, uma característica aqui importante da gente ressalvar. Esse Jeca Tatu do Mazzaropi foi baseado numa obra de Monteiro Lobato. O termo Jeca Tatu foi inicialmente utilizado por Monteiro Lobato nos anos 30, né? Quando ele resolve falar a respeito da vida do homem do campo. Então, o Mazzaropi, só que ele fala literariamente. O Mazzaropi se apropria do termo e, né, transforma isso em uma linguagem cinematográfica. Fantástico. Fantástico. Não é? Em 1960, a gente tem as aventuras de Pedro Malas Artes. Pedro Malas Artes, ele faz o papel, também é uma personagem criada por Monteiro Lobato. Notem que ele traz muitas coisas da obra do nosso queridíssimo escritor Monteiro Lobato. Para quem não se lembra, né, Monteiro Lobato é o autor de Rei Nações de Narizinho. Rei Nações de Narizinho é onde ficava o ambiente de Rei Nações de Narizinho, é o sítio do Pica-Pau Amarelo. Agora todo mundo conhece, por quê? Caiu, né, na mídia televisiva da TV Globo. Foi um programa, um seriado que ficou no ar durante muitos e muitos anos. Tanto é que a gente troca Emília, troca Dona Benta, troca o Visconde, troca Narizinho, troca Pedrinho, porque eles vão crescendo, né? Mas no meu tempo, nas escolas, a gente lia bastante os livros, tinha bastante a influência dos livros do Monteiro Lobato. Tinha, não tinha? Acho que todas nós lemos, né? Porque é um escritor genial, ele escreveu muito para as crianças, né? Depois do Pedro Malas Artes, a gente vai ter o Zé do Periquito, ele faz o Zenó. Em 61, A Tristeza do Jeca, ele faz o Jeca. 62, O Vendedor de Linguiça, ele faz o Gustavo. 63, Casinha Pequenina, o Chico. 64, ele faz 2 filmes. O Lamparina, que ele faz o Bernardino Jabá, e Meu Japão Brasileiro, que ele faz o Fofuca. 65, O Puritano da Rua Augusta, o Pundoroso. 66, O Corintiano, Seu Mané, Manuel. 68, Jeca e a Freira, ele faz o Xismundo. 69, 2 filmes, No Paraíso das Solteironas, Joaquim Cabrito, JK, que é uma sátira justamente ao presidente Juscelino Kubitschek. Né? E em 69 ele faz Uma Pistola para Djeca, que ele faz o Gumercindo. Em 70, Betão Ronca Ferro, é uma sátira, inclusive, do Beto Rockefeller. Por isso, Betão Ronca Ferro. É uma sátira do Beto Rockefeller. Quem fez o Beto Rockefeller foi o Luiz Gustavo, né? Acho que vocês já devem ter ouvido falar. Quem era o Luiz Gustavo? Mais para perto. Do Sai de Baixo, ele fazia o tio, né, da Magda. Sim, o Vavá. Então, Vavá, exatamente. Luiz Gustavo, ali ele já estava com mais idade, mas quando ele faz o Beto Rockefeller, ele faz inclusive com a Débora Duarte, a Renata Sorrá, o elenco da época, né, e outros grandes nomes, né, que fizeram Beto Rockefeller. Mas ele faz uma sátira, né? Ele se vale. Então, não era o Betão, Beto Rockefeller, e sim o Betão Ronca Ferro. E ele faz o Betão. 72, O Grande Xerife, ele faz o Inácio Pororoca. 73, Um Caipira em Bariloche, Polidoro. E ele viaja para Bariloche mesmo. 73, Portugal, Minha Saudade, ele faz 2, o Agostinho Sabino. 74, o Jeca Macumbeiro, faz o Pirola. 75, Jeca contra o Capeta, ele faz o Poluído. 77, Jecão, um fofoqueiro no céu, ele faz o Jecão. 78, o Jeca e seu filho preto, ele faz Zé do Traque. 79, a Banda das Velhas Virgens, ele faz o Ananias, o Gostoso. Em 80, o Jeca e a Égua Milagrosa, ele faz o Raimundo. E 82, o Maria Tomba Homem, ele não pôde completar, porque ele faleceu antes. Então, quando a gente observa, o Jeca Tatu, ele esteve presente em muitas coisas, né? Ele acaba se valendo do Jeca
para realizar muitos dos filmes que ele fez. Essa personagem, então, que é o homem do campo, ele acaba enaltecendo grandemente. Era o carro-chefe dele, né? Era o Muito central bacana. dele. Além de tudo isso, a Má comentou de vários filmes aí e de vários personagens que ele fez, certo? Mas, a partir do filme Chofer de Praça, né, em 58, além de ele ser um dos protagonistas, ele também começou a acumular aí as funções de produtor e roteirista. Ou seja, ele colaborava frequentemente com os diretores, né? E além de ser um personagem, ele fazia parte ali da direção, roteirista, estava envolvido por trás das câmeras também. E recentemente foi lançado aí um DVD, né? Era uma coleção de 22 dos seus filmes, em 7 volumes diferentes. Alguns tinham no título o nome Jeca, né? Mesmo ele tendo interpretado esse personagem apenas no filme Jeca Tatu, ele ainda tinha o nome como Jeca, para vocês verem o quão marcante foi esse personagem que ele criou aí, né? Que ele transformou, que nem a Má falou, porque inicialmente foi de Monteiro Lobato, mas que É. ele transformou aí para uma imagem cinematográfica, né? O quão Ficou a marca marcante dele, foi né? o Jeca, exatamente. Então, aqui para a gente continuar, Mazzaropi gravou 4 compactos em sua carreira. Em 68 e em 95 foram lançados discos com coletâneas dos seus maiores sucessos no cinema. Olha que bacana. Eu vou falar um pouquinho sobre. Em 56, Nha Carola, na piscina de Madame, 78 RPM. Em 58, Não Chores Mais, Isabé. Em 60, Azar é Festa, Fogo no Rancho. Em 61, Saudade, Joia do Sertão. Em 68, Os Grandes Sucessos de Mazzaropi. E em 95, Os Grandes Sucessos de Mazzaropi, volume 1, Intermovies, né? Então, olha que legal, gravou inclusive as músicas que ele teve, né? Que ele teve no cinema e todo o trabalho que ele fez também com relação a essa parte musical. Muito interessante, muito bacana. Um É, artista completo. É, completo. Só pegando um gancho com a Van, hoje a gente não tem mais discos, né? Sequer CDs. Hoje a gente tem a playlist, né, aqui do computador. Então, eu sei como é isso, mas eu que sou mais das antigas, eu ainda tenho os discos, tenho os compactos, né, simples, duplo, e tenho também os LPs, que são os long plays. Por isso é que a gente fala. Antigamente, nós tínhamos muitas gravadoras. Tínhamos a Chantecler, a RGE, tínhamos a Som Livre, a RCA, né? Da mesma forma como a gente tem hoje, por exemplo, algumas plataformas. A gente não tem várias redes sociais? A gente Isso. tem o Instagram, a gente tem o YouTube, a gente tem o Facebook, né? As meninas entendem muito bem disso tudo. A gente não tinha nada disso, não havia internet. A internet era uma semente na cabeça, né, dos engenheiros cibernéticos, né? E então a gente tinha muitas gravadoras e os artistas eles migravam de uma gravadora para outra, dependendo, né, daquilo que fosse preciso. Agora hoje são as plataformas na internet ao qual acoplamos tudo aquilo que fazemos, É, né? as plataformas digitais. E agora eu vou mais longe com você. Exatamente, Van, as plataformas digitais dizem que no futuro os atores serão substituídos pelos seus próprios avatares. Aí já não cabe mais na minha cabeça. Meu Deus. Aqui Tomara que imaginar. não. Então espera. Porque assim, o ator, como se fosse ele mesmo, ele vai sofrer acidentes, ele não vai precisar de dublê, né? Ele vai cair no rio, vai morrer afogado, é o avatar que está vivendo tudo isso. Mas É, não é, eu começo a pensar, meu Deus, para onde estamos caminhando? eu particularmente, eu não sei até que ponto
essa inteligência artificial Artificial. e digital e toda é realmente interessante, porque com certeza ajuda a gente em muita coisa. Olha o que nós estamos fazendo, um Sim, programa pelo computador, cada uma no seu espaço, na sua casa, cada uma em uma cidade, né? Então, assim, exato. é muito rico, é uma coisa muito bacana e que nos proporciona muita facilidade. Claro, a gente tem que reconhecer isso, mas tem tantas outras coisas que eu acho que acaba nos tirando, né? Tudo tem um lado Então, positivo e um lado negativo, né? Tem os prós e Exatamente. contras aí. a gente tem que saber Exa dosar, eu acho, né? é. Sim. É tudo questão de dosar, de Equilíbrio. equilíbrio. Já falei que a palavra-chave Isso. da vida é equilíbrio. Exatamente, é É verdade. perfeito. Tudo que você pensa é Equilíbrio. equilíbrio. É. Equilíbrio, bem lembrado, equilíbrio. Senão a gente Saber se dosar. perde nesse mundo e daqui a pouco a gente é isso, avatar fazendo coisas por nós e a gente, de repente, deitado na cama, sem fazer mais nada, Esperando o quê? só tocando no celular, né? E Meu, deixando as coisas acontecerem. É loucura. meu Deus do céu. Eu gostaria de lembrar a todos que nos ouvem e nos assistem, evidentemente, que nós somos aquelas que fazem acontecer. Vamos Somos. lembrar aqui do nosso querido caboclo, né? Que não está conosco, mas a gente deixa para ele um beijo enorme. Um coraçãozinho, O caboclo. Van que sabe fazer o coração. O nosso querido caboclo, assim, né, Van? É. O nosso querido caboclo que nos dá essa oportunidade e lembrando que somos aqueles que fazem acontecer. E não, como bem lembrou, ficamos na cama ali em cima de redes sociais, simplesmente vendo a vida passar. Não, nós fazemos ela acontecer. É. Nós queremos mais do que só isso, né? Muito mais, Muito mais. muito mais. Mas então eu vou puxar o gancho de novo, porque a gente já tá aí de novo. Já falei, Ave juntou Maria, nós Bia do três, céu. já era. Conversa a tarde inteira. Se deixar. Se deixar, vai embora. Então, aí, desde a década de 80, a cidade de São Paulo ela conta com equipamentos culturais, com filosofia, né, descentralizada aí, e um objetivo de formar profissionais da arte e da cultura, ou reforçar aí a sua formação, caso já tenham. A oficina cultural Amácio Mazzaropi, ela foi criada em agosto de 90 e está instalada num edifício centenário, né, de 1912, construído especialmente para abrigar a segunda, né, a segunda mais antiga escola normal de São Paulo, né, a Escola Padre Anchieta, muito conhecida aí. O Conde Pat tombou, É, né? isso. Para quem não sabe, né, só para dar uma informação, o Condepatio ou Condefat, como muita gente fala, é o órgão responsável pela manutenção de prédios públicos e históricos. Então, quando a gente fala que o Condefat ele tombou um prédio histórico, significa que ele assumiu aquele prédio para poder cuidar, né, e tornar aquele prédio uma obra viva no seio da cidade. É tornar o prédio vivo novamente, né? Trazer de novo o prédio para funcionar. Exatamente, porque o termo tombou pode Parece que confundir com tomba, demoliu. né? Pois é, não tem nada a É ver, bem o né? contrário, né? É Não bem o tombou, oposto, levantou, exatamente. reergueu, né? Isso, exatamente. Então aí ele tombou, o que a gente quer dizer que ele transformou, né? Reviveu o prédio em Exatamente. 88. E trata-se aí, então, de um centro fomentador da cultura brasileira, responsável em trabalhar o resgate da cultura popular e o intercâmbio entre artistas aí, com atividades em diversas expressões diferentes. O objetivo é integrar artistas, né, amadores e profissionais, formar um público aí e ampliar a sua atuação para bairros mais próximos do centro da cidade, como Brás, Pari, Belém e Moca. Também a dupla sertaneja aí, Pena Branca e Chavantinho, eles dedicaram a ele uma
toada chamada Mazzaropi, incluída ali no LP, né? Cantando mundo afora, de mundo afora. Cantador. Cantador. Só aí para dar uma um complemento, Bia. Cantador é um termo utilizado pelo caipira, né? Mais Sim. especificamente pelo caipira mineiro, né? Porque ele suprime as palavras. Cantador vem de cantador. Tira só o Então, R. Cantor, né? exatamente, é uma forma poética, né? Então, o que que ele é? Ele é um cantor, um intérprete musical? Não, ele é um cantador. Cantador que cata a sua viola e vai chorar nas noites de lua cheia. Então, Ah, veja, né? Então, quando eu me coloquei dessa forma, muitos podem ter ouvido e pensado assim: nossa, tá errado. Mais ou menos errado. Eu vou deixar aqui uma indicação, inclusive, bibliográfica muito interessante. É um livrinho, assim, curtinho, vocês baixam na internet, chamado A Língua de Eulália. É do autor Marcos Banho. Marcos Banho é um acadêmico da Universidade de São Paulo, da USP. Por que a língua de Eulália? Ele conta uma história, um pequeno romance, no qual ele coloca a Eulália como personagem central. Ela era uma jeca tatu, né? E ela não sabia escrever. Então, ela falava de acordo com aquilo que ela ouvia. E ele defende, ele diz que se as pessoas tivessem que aprender a ler e a escrever para poder falar, a comunicação inexistiria, nós não teríamos chegado onde chegamos. Ou seja, né, muitas vezes a gente critica a maneira como as pessoas falam, mas a gente tem que levar em consideração todo o aparato e o ambiente cultural onde elas nasceram e junto ao qual elas estiveram inseridas durante toda a sua vida. Né? exatamente. Então, isso tem que ser levado em consideração, tem que ser respeitado e valorizado. Então, fica aí a dica de livros da nossa Net Cênicas, A Língua de Eulália, do Marcos Banho. Bia, te interrompi de Ah, novo, pode bater em mim. Imagina, mas sempre que você me interrompe é uma novidade nova, é algo a acrescentar, é sempre importante. uma coisa boa, né? Então, olha, continuando a falar das homenagens aqui ao Mazzaropi, outra homenagem é o longa-metragem Tapete Vermelho, que foi produzido em 2006. É a história de um caipira vivido por Matheus Nartigal. Ah, pelo amor de Deus, né? Ele é fantástico, né? Pelo amor de, olha, um dos maiores artistas que a gente tem hoje. Assim, olha, eu sou suspeita para falar, porque eu acho sensacional, incrível, incrível o artista que ele é. Eu acho maravilhoso mesmo. Então, que resolve mostrar ao lado do filho quem era Mazzaropi, né? No caminho até o cinema que exibe um filme do comediante, pai e filho se envolvem em com violeiros, né? Que venderam a alma ao diabo com mandingas, com o movimento do sem terra, com vigaristas que lhes roubam a mula, com caminhoneiros e até com um milagre em Aparecida. Experiências que vão render a ambos uma grande lição sobre direitos humanos. A homenagem não para no argumento do filme, dirigido por Luiz Alberto Pereira, o ator Matheus Natchergaile compõe um tipo com o mesmo andar e a mesma voz do ídolo. Se eu não me engano, a TV Globo passou alguma coisa em série ou minissérie, eu não tenho certeza porque eu não cheguei a assistir, mas eu acho que eu vi algum comercial, alguma coisa. Ou a Globo passou, ou deve estar no Globoplay, não sei, alguma coisa É, assim. Mas eu uhum, já vi alguma coisa sobre, e há tá muito uns bacana três mesmo. anos, né? Há uns 3, 4 anos. Isso. E o Uhum. Matheus é sensacional de artista, né? Não é, Ele é não é de incrível. admirar que ele compõe o tipo com o mesmo andar e a mesma voz do ídolo. Não é de admirar, porque ele tem essa competência Tem. toda com o artista Tem, fantástico que ele é, né? exatamente, fantástico mesmo. Você disse tudo. E para a gente poder ir encerrando aqui o nosso queridíssimo Mazzaropi no Carnaval de 2013,
A Escola de Samba Paulistana, acadêmicos do Tucuruvi, prestou uma homenagem a Mazzaropi pelo centenário de seu nascimento, ocorrido em 2012. E apresentando o enredo Mazzaropi, o adorável caipira, 100 anos de alegria. Ai, Que Então, história linda, não né? é? Então, quando a gente para observar, né? Como a gente se lembra da saga dele, das dificuldades, né? Para que ele tivesse se estabelecido, né? Isso faz com que a gente não perca a fé, não perca a vontade, não perca o estímulo, jamais. Isso vale para todos aqueles que gostam de arte e que se empenham nessa vida. E eu aproveito, né? E já vou me despedindo aqui. Mua! Um beijo para todo mundo. É isso, acho que o programa de hoje foi muito incentivador, tanto para nós artistas, né? Quanto para quem tem os seus sonhos aí, seja lá para que, né, para onde, para que caminhos te levarem aí os seus sonhos. É persistir, né? É a gente acreditar naquilo e por mais que as dificuldades venham e vêm, né, inevitavelmente, a gente se manter ali com o objetivo e sempre dando um passinho adiante, que olha, no final, olha o tanto de história que a gente constrói e o tanto que a gente consegue se realizar e às vezes a gente nem percebe, né? Então, é Exatamente. isso. Eu espero que esse programa tenha sido assim tocante para vocês, como foi para mim, como foi para nós, assim. Eu gostei muito dessa história no todo, assim, é uma história para a gente ficar reflexivo. irado. Uhum. Um beijo para vocês, esperamos que vocês tenham gostado e até o próximo programa. As meninas já falaram tudo, né? Já comentaram que a história é incrível, motivacional. Espero que todo mundo aí se empenhe, né? Faça acontecer, né? Continue persistindo e faça acontecer, vai atrás do que quer. Então a gente se vê então no próximo programa. Um grande beijo e até mais. Até mais.